A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é sábado, 19 de dezembro de 2020. E a nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens se intitula Judas, o traidor. O texto bíblico se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 26, do versículo 47 ao 49, que diz assim: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Judas havia dito à multidão que prendesse o homem em que ele desse um beijo. Essa não era uma prisão executada por soldados romanos, de acordo com as leis romanas, mas era uma prisão, queridos, ordenada pelos líderes religiosos. Judas indicou Jesus não porque Jesus fosse difícil de ser reconhecido, mas porque ele havia concordado em ser o seu acusador formal, caso fosse instituído um julgamento. Judas foi capaz de levar o grupo de soldados até ao lugar onde Jesus estava, longe da multidão. Junto com os outros discípulos, Judas tinha um persistente equívoco sobre a missão de Jesus aqui na terra. Todos eles esperavam que Jesus realizasse as ações políticas adequadas. À medida que ele continuou a falar sobre a sua morte, todos sentiram diferentes graus de ira, medo e decepção. A motivação exata por trás da traição de Judas é desconhecida. Judas aceitou receber um pagamento para entregar Jesus aos líderes religiosos. Ele identificou Jesus para os guardas no mal iluminado jardim do Getsêmani. É possível que ele estivesse ali tentando forçar Jesus a agir de alguma determinada forma ou a revelar algum plano. Agora, você acha que Jesus se rebelaria contra Roma naquele momento? Em uma tentativa de desfazer o mal que ele fez, Judas então devolveu o dinheiro aos sacerdotes, mas já era tarde demais. Como é triste, queridos, Judas ter terminado a sua vida em desespero, sem nunca ter experimentado o dom da reconciliação que Deus poderia dar até mesmo a ele, através de Jesus Cristo. Ao trair Jesus, Judas cometeu o maior erro da história. Mas Judas não perdeu seu relacionamento com Jesus. Na verdade, queridos, ele nunca teve e nunca conheceu a Jesus. Por isso que ele é chamado de o filho da perdição, porque nunca foi salvo. Assim, meus amados irmãos, estamos finalizando mais uma semana da nossa agenda de leitura. Essa lição é a lição de número 12, penúltima lição do trimestre, partindo para o final do quarto trimestre de 2012, estudaremos a respeito de Judas Iscariotes, o discípulo que foi escolhido por Jesus e que traiu Jesus, entregou Jesus aos soldados. A conclusão aqui da lição que vamos estudar amanhã diz assim: Judas poderia figurar entre os apóstolos na história da igreja, poderia ter visto o Senhor ressurreto, poderia ter sido batizado no Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas entrou para a história como um traidor, e seu nome representa ainda hoje essa imagem. Os demais discípulos também deixaram a desejar quando abandonaram Jesus em seus últimos momentos de vida, mas foram trazidos de volta à comunhão pelo próprio Messias ressuscitado. Apenas Judas perdeu tais oportunidades. Não apenas por ter traído Jesus, mas também por ter dado fim à sua vida. Que possamos entender que em Deus sempre há restauração, desde que tenhamos fé
para crer no perdão que Ele nos concede e abandonar aquilo que lhe desagrada. Então, mais uma vez eu te convido, meu querido irmão, procure uma escola bíblica dominical próximo de sua casa. Estude, queridos, a palavra de Deus. Passamos por momentos difíceis, que a nossa fé é aprovada nessa dificuldade que estamos passando. Então, o melhor momento para você, a melhor escolha, estude a palavra de Deus. Se aprofunde na palavra de Deus, queridos. E aproveite essa oportunidade. Estude. Lição de número 12, lição dos jovens, vai falar sobre Judas Iscariotes. Uma lição abençoada que muito, queridos, tem a ver com as nossas vidas no dia de hoje. Então, meus amados irmãos, Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana.